Olá, boa tarde aos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia e a todos aqueles que acompanham as nossas lives, as palestras doutrinárias, sempre aos sábados à tarde, aqui no Instituto Kardecista da Bahia, essa instituição localizada na cidade de Salvador, Bahia. Bem, antes de iniciarmos o nosso trabalho, que o nosso convidado hoje é Flávio Neri, da Sociedade Olo, vamos fazer uma pequena prece, como normalmente nós fazemos em nossos trabalhos. Quem quiser fechar os olhos, evidentemente, tá? Pedirmos o auxílio do nosso Pai Maior, dos nossos companheiros espirituais, daqueles que nos assistem nessa tarefa do Instituto Kardecista, e também ao nosso companheiro Flávio Neri, que usará da palavra na tarde de hoje para trazer as suas experiências, os seus conhecimentos acerca de Jesus. Permita, Pai amigo, que o nosso trabalho transcorra em paz e harmonia, segundo a tua vontade. Assim seja. Bem, então, antes de voltar para Flávio, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro, o professor Edivaldo César. Boa tarde a todos. Estamos nós aqui mais uma vez vinculados, unidos em pensamento e nos mesmos propósitos das reflexões doutrinárias do Instituto Kardecista, sendo que nesse período, o salão virtual, presente em nossas existências nesse instante, para que tenhamos outras oportunidades e outras vivências diante do momento em que nós estamos experienciando no planeta Terra, como já é conhecido de todos nós. Então, na tarde de hoje, nós trazemos o nosso irmão Flávio Neri, que continuou trabalhando com temas do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do senhor Divaldo Pereira Franco. Então, essa obra, como todas as outras que vêm ligadas ao Evangelho, tem o objetivo de auxiliar a todos nós na compreensão dos ensinamentos de Jesus e na vivência, no esforço, na disciplina, para a vivência, de acordo com o nível espiritual que cada um de nós nos encontramos, para que os nossos dias sejam dias promissores, dias felizes na Terra. Então, essa é mais a proposta dessa tarde, continuando o nosso trabalho doutrinário. O companheiro convidado de hoje, o Flávio Neri, estará conosco, já está conosco, e fará as reflexões necessárias acerca desse tema. Sejam todos bem-vindos, participemos, fiquemos atentos, unamos os nossos esforços, os nossos pensamentos nos mesmos propósitos. No sábado à tarde, realizando o nosso momento doutrinário, como sempre fizemos na instituição física. Hoje estamos trabalhando no outro âmbito, um âmbito bem mais amplo, onde conseguimos abarcar diversas pessoas que têm interesse em acompanhar o trabalho doutrinário da casa. Então, muita paz para todos. Fiquemos atentos às reflexões de hoje. É com você, Flávio. Tivemos um probleminha aí na transmissão. Peraí. Eu tive... Acho que eu estou tendo um problema na conexão lá embaixo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo, viu? Pois é, eu saí de lá, vim para cá, porque parece-me que lá a internet não estava chegando. Então, dá para ser daqui de cima, eu vou pegar os livros, tá bom? Peraí. Aqui está bem melhor. Então, aguardemos, é mesmo que programas ao vivo na televisão, nós vemos ao vivo e a cores. E as coisas acontecem de forma normal, e as experiências vão nos auxiliando nesse equilíbrio
e nessa manutenção do processo. Então, o companheiro está vindo para realizar o trabalho das reflexões e nós estamos aqui. Em outro lugar agora. Pronto, em outro lugar. Pronto. Então, Pronto, seja agora bem-vindo, sim. Flávio Agora Neves. sim. E você com a palavra. A família Cabelo recebe de braços abertos, vibrando pelo seu trabalho de hoje e de sempre. Bem-vindo. Então, eu é quem agradeço esse espaço que vocês estão me oferecendo, nesse momento de pandemia, onde as distâncias afastam nossos corpos físicos, mas não são capazes de afastar os nossos corações, as nossas vibrações e as nossas conexões. Como tivemos esses contratempos para iniciarmos a nossa exposição, eu estava aqui fora na varanda, mas aí o vento estava muito forte e batia no nosso fone de ouvido e estava incomodando a escuta dos daqueles que nos convidaram. Eu preferi descer para o espaço lá do meu home office, só que aí o sinal de Wi-Fi estava tendo alguma barreira que cortou a nossa comunicação. E no meio da apresentação, da prece deles, eu simplesmente tive que sair de lá para vir para esse outro espaço. Então foram 3 mudanças e para isso, portanto, eu preciso, para aquietar meus pensamentos e sintonizar novamente com a proposta do tema de hoje, a realeza, que é desse livro maravilhoso, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que fala sobre o Cristo, que me emocionou bastante. Eu vou tocar uma música para manter o silêncio, apenas para eu poder me aquietar e retomar o meu espaço de conexão com nossos benfeitores, tá bom? Então é só uma canção rápida para mim mesmo. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Então, assim, desacelerando mais os batimentos cardíacos para entrar na sintonia do trabalho. Eu agradeço primeiro o nosso querido Instituto Kardecista, que me faz esse convite, me dando a honra de pela primeira vez estar nessa casa. Nunca tive a oportunidade de aqui adentrar. Lembro que alguns confrades do movimento espírita falavam muito desta casa, principalmente o Dr. Ildefonso do Espírito Santo, que é um amigo querido, e outros que participavam dos nossos grupos de estudo, como Edmilson e sua esposa Noêmia, se eu não estou enganado, o nome dela é Noêmia, que frequentava o Instituto Kardecista. E também Adenauer Novaes, que hoje eu faço parte lá do La Harmonia, né, na Universidade Livre do Espírito, e ele dizia seu início de trajetória, salvo engano, aí no Instituto Kardecista. Então, essa casa, por aí passaram muitas pessoas que tiveram bases doutrinárias muito sólidas para conduzir-se no movimento espírita e levar adiante a palavra do Cristo, a codificação, com a segurança necessária do assentamento no Pentateuco de Kardec. A partir disso, fica aqui a minha gratidão, portanto, por esse movimento inicial
e assim aqueles que aqui não me conhecem, de fato, Flávio, fique tranquilo, que é vivo e a cores, Josévaldo dos Santos. Beleza? Então, eu fico feliz por esse momento, né, de encontro com esses confrades, confreiras, e falar de um tema da realeza, de um livro que, para mim, é um livro que me mexeu profundamente quando eu li, lá em 2003, portanto, há mais de 18 anos eu tive o prazer de ler essa obra, que faz parte da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, pela Lavra Mediúnica do nosso querido Divaldo Franco. E esse livro, portanto, está aqui autografado até pelo próprio Divaldo, e eu fiz os comentários ao terminar, eu coloco as impressões, né, que eu tenho da obra. Cada livro que eu leio, eu faço isso, porque assim, hoje, sendo convocado a falar do capítulo Realeza, eu relendo a obra, eu percebo as emoções que me tomaram quando eu li. E ela finalizei dizendo assim: terminei de ler em 13 de janeiro de 2003, às 2 horas da manhã. Maravilhoso, estou apaixonado por Jesus Cristo. Sou e serei sempre o seu fiel servidor. Estou longe, né? A gente é arrebatado naquele momento de entusiasmo ao terminar de ler uma obra como essa, aí bate aquele entusiasmo: meu Deus, eu vou ser um seguidor do Cristo, eu quero ser aquele seguidor fiel, mas a gente percebe que ao longo do caminho nós nos perdemos e vamos sempre retomando a esperança de que um dia possamos ser verdadeiramente os trabalhadores da sua seara. E eu disse: estou apaixonado por Jesus Cristo, sou e serei sempre o seu fiel servidor. Ele é meu guia e modelo único a ser seguido. Salve, ó Cristo! E ao salve, ó Cristo, eu me reporto quando eu fazia salve César, ou ave César, nos nossos tempos pregressos, lá no passado delituoso de iniquidades e de dores, quando nós passamos pela vivência no Império Romano, nas experiências como centurião, que fui e sei que fui, e nesses movimentos de vivência, nós cometemos tantos delitos e fazíamos o Ave César. Hoje, o nosso coração é Ave Cristo. E esse livro nos toca profundamente. E quando fala da realeza, precisa primeiro contextualizar de onde a benfeitora se baseia para escrever a obra. Ela vai tomar como base o Evangelho segundo o Espiritismo, com as passagens dos evangelhos canônicos, que são o Novo Testamento, e ela vai fazer uma homenagem aos 2000 anos de nascimento do Cristo no planeta Terra. Foi justamente no ano 2000 que essa obra foi publicada, mais precisamente no dia 30 de junho de 2000, a benfeitora nos trouxe essa obra homenageando o Cristo. Por isso que eu acho que tem um peso, tendo em vista que Joana conviveu com o Poverello, que é São Francisco de Assis, é a Clara de Assis, ela conviveu próximo daquele que, segundo muitos autores, depois de Jesus na Terra, que veio aqui há 2021 anos, foi São Francisco de Assis o homem que mais se aproximou daquilo que era a proposta da vivência do Evangelho, genuinamente. E nós sabemos que ele é o João Evangelista. E é o João Evangelista que foi o São Francisco de Assis que vai trazer a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi onde a benfeitora retirou, que está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E abre-se assim o trecho do Evangelho que culminou nesse capítulo chamado Realeza. Diz assim: Pilatos, tendo entrado, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Entenda, João, evangelista, é o mesmo São Francisco de Assis. Então, São Francisco volta, ou melhor, João Evangelista volta como São Francisco de Assis, o Poverello de Assis, aquele pobrezinho que nos trouxe a grande experiência de conexão e de união com Cristo, com Deus. Ele era o médium de Jesus. Jesus era o médium de Deus. São Francisco, que é João, era o médium de Jesus para fazer ao Papa e a todo o povo católico da época e todo o povo que viveu em volta dele percebeu que era o que o Cristo nos queria que fizéssemos e que nós nos perdemos quando a gente desvia todo o propósito inicial e fazemos todo esse adorno em torno do evangelho puro, que é apenas seguir o amor, a proposta maior que é amar, nós conseguiríamos nos libertar dessa prisão, desse cárcere que vivemos. Então, quando diz assim: meu reino não é deste mundo, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino
ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, essa passagem do Evangelho vai abrir, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos como a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos, que eu vou terminar a nossa explanação lendo o que uma realeza terrestre da França pôde trazer como experiência de rei no mundo e o que ela encontrou no plano espiritual. Então, boa tarde, dona Adneida. Helena, boa tarde. Deus lhe abençoe, amém. Que assim seja. Então, com essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tópico A Realeza de Jesus, Joana de Anjos, portanto, constrói o capítulo de uma profundidade imensa. Eu li de novo 3 vezes esse capítulo para chegar um pouco de tentar tirar o sumo do que eu consigo alcançar do que a nossa benfeitora escreveu. Mas é importante também que vocês percebam que no Novo Testamento, que o Haroldo Dutra escreveu, essa passagem de João, ela foi narrada também pelo evangelista Marcos, pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Lucas. Nem todas as passagens do Evangelho são narradas por todos os evangelistas, mas essa passagem foi narrada nos 4 evangelhos canônicos, considerados canônicos da Igreja Católica, né? Então, vem aqui a passagem no Evangelho de João, que é Jesus diante de Pilatos, que está ali, começando no versículo 18, capítulo 18, versículo 28. Eu não vou ler para não cansar vocês e para a gente poder se aprofundar, mas recomendo que leiam lá no Novo Testamento o Evangelho de João e vejam a passagem toda da condução de Jesus, de Caifás para o pretório, e aí todo o desdobramento do conflito que Pilatos viveu como sendo rei lá naquele governador, na verdade, o César, que era o maior potentado, né, o chamado rei da época era o César. Então, Pilatos era um governador. E mesmo naquele conflito em que vivia, ele simplesmente passava a questionar: esse homem não tem nada contra ele, eu não posso condená-lo. Mas o povo judeu, sim, ele diz que é rei, e o único rei que nós temos é César, ele não pode ser o rei dos judeus, para poder botar Pilatos numa situação, claro que ele tinha o livre-arbítrio, para fazer o que poderia fazer com Cristo, e aí ele prefere mandar escolher entre ele Barrabás, e o povo, a turba ensandecida, escolhe Barrabás em detrimento do justo, que foi nosso querido Messias, Jesus de Nazaré. Então, essa passagem, que eu recomendo que vocês leiam, vai fazer com que a nossa benfeitora traga esse movimento numa linguagem, porque o livro é escrito com base na psicologia profunda. A psicologia profunda se dá como sustentação à psicologia junguiana. A Joana de Anjos, para quem não sabe, passou 50 anos no plano espiritual estudando psicanálise, psiquiatria, psicologia profunda, as psicologias humanistas, behavioristas, todos os tipos de psicologias, só que ela deu plus à psicologia transpessoal, mas ela traz a psicologia espírita, como o espiritismo é uma psicologia também. Tanto que a revista espírita é a revista de estudos psicológicos. Então nós temos o espiritismo como uma psicologia. Entre tantas psicologias, o espiritismo é mais uma psicologia. E é a psicologia que nos traz a moral cristã. Essa moral que é atemporal. Não é a moral que é passível de mudança de acordo com a cultura, de acordo com a história. É a moral do Cristo, que ela vai ser atemporal, porque em qualquer época da humanidade, se nós seguirmos os postulados que estão exarados no Evangelho de Jesus, nós estaremos seguros em qualquer época da humanidade. Não importa o tempo histórico, ele é atemporal. Então, são clássicos, como diz as músicas clássicas, Sebastian Bach, Beethoven, Schumann e tantos outros, elas são atemporais. Em qualquer época você ouve uma música clássica, aqueles que gostam da boa música, eles são tocados e arrebatados para um espaço de consciência mais ampliado. Assim é o Evangelho do Cristo, ele é atemporal. Então, em qualquer época da humanidade, se nós seguirmos os postulados que aqui se encontram no Evangelho, no Novo Testamento, nós estaremos no caminho, no roteiro seguro, que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, tirou o véu da forma alegórica que o Cristo se reportava, para que pudéssemos, assim, ter mais clareza sobre as passagens do que o Cristo dizia.
E a benfeitora, portanto, traz uma linguagem profunda daquilo que o Cristo disse, que Kardec, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, traz essa realidade, o nosso grande livro filosófico, que é o Livro dos Espíritos, e assim a gente chega a Joana com as qualidades que ela dispõe, como sendo aquela que viveu com São Francisco, com o próprio João Evangelista, que, portanto, trazia a experiência da vivência do que o Evangelho propunha. A Clara também era essa benfeitora, que está aí hoje gerenciando as ações que acontecem lá na Mansão do Caminho. Então, quando ela abre o capítulo, ela vai trazer termos da linguagem da psicologia profunda, falando sobre a sombra coletiva. E ela inicia assim, eu não vou ler o capítulo todo, mas vou pegar trechos e passagens e vou tentar desdobrar aqui com vocês. Ela diz assim, começa o capítulo. O capítulo é Realeza, a sombra coletiva. E o excerto do Evangelho que ela toma é apenas esse. É desse excerto que ela desdobra o capítulo, essa passagem. 3 pontinhos e diz, tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. São João, capítulo 18, versículo 37. Ela pegou o versículo 37 e desdobra dizendo, a sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhe é própria, a disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio no conceito social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais, para deslumbrados e iludidos exibirem o triunfo externo sobre as demais criaturas, embora muitas vezes sob os camartelos da frustração, do vazio existencial, dos tormentosas ambições desmedidas. É de uma profundidade, só esse parágrafo já nos faria ficarmos aqui por horas falando sobre o que ela quer dizer. Por isso, de novo, eu falo, sempre quando eu faço alguma exposição, eu peço que aqueles que nos ouvem se debrucem sobre a leitura, sobre a literatura, porque ali vocês não ficam com o ponto de vista da minha interpretação com viés, que é equivocado, que é contaminado com a minha própria experiência. Vocês podem, depois da exposição, parar 20 minutos, 15 minutos, meditar no Cristo, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma forma didática de estudar, porque de exposições estamos cheios nas redes sociais, ou melhor, na internet. Você abre palestras maravilhosas de Haroldo Dutra falando sobre esse tempo, de Divaldo Franco, que são especialistas nesse assunto. Eu não. Eu tenho que ler e escutá-los para falar para vocês. Vou na codificação, ouço os caras que estudam isso a fundo e venho traduzir para vocês. Então, como seria a gente poder, então, pegar isso e ir na fonte e ler? Então, a recomendação que eu faço é essa. Vão no Evangelho no capítulo 2, leiam o Evangelho capítulo 2. Depois vão lá no Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, aquela passagem que se repete nos 4 evangelistas, leiam. Façam um paralelo do que um diz, o outro diz, o outro diz, o outro diz, e veja, olha, repete igualzinho, que às vezes tem uma mudança de um para o outro. E depois vocês vão para o capítulo da Joana. Pegue na internet, deve estar liberado em PDF, o capítulo daqui, eu não sei se é por capítulo, aqui não é por capítulo, aqui é por título mesmo. É o capítulo chamado Realeza, página 27. E leiam, é de uma profundidade que eu digo a vocês que vale a pena ler. Tanto que minha emoção quando li esse livro foi dizer que eu era o servidor do Cristo, fui arrebatado a um lugar, a um espaço de consciência, um elevo da minha alma ao ler essa obra que eu vou reler esse ano de 2021, tendo em vista o que nós estamos vivendo, me tomou, então eu agradeço ao Instituto Kardecista pelo convite, porque já me fez entrar em contato com esse capítulo e me fazer querer ler de novo. Então, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que no mundo existem os reinados e que nós podemos perceber os vários reis e rainhas que por aqui passaram no mundo e que muitos deles, arrebatados pela vaidade do cargo, como um deles que foi um imperador Napoleão, que se perdeu na proposta, que era um dos que deveria trazer dentro daquilo que está lá no livro também de Humberto de Campos, um dos livros dele, se eu não me engano, Contos e Apólogos, não me lembro agora, fala sobre essa chegada de Kardec para que Napoleão, a reencarnar, precisasse até ser intuído, inspirado por Kardec, que ainda estava no plano espiritual, porque Napoleão iria preparar a chegada de Kardec, só que ele se atrapalhou um pouco. Então, como imperador, não necessariamente um rei, mas era um cara que tinha um poder
se perde. Por que se perde? Porque a sombra, que é o nosso mundo oculto, no momento em que nós vivenciamos a experiência do poder, é muito fácil nos perdermos com o poder. Porque diz o ditado popular que quer saber o valor de um homem, dê dinheiro, dê poder a ele. Claro que isso pode ser uma crença limitante, porque não necessariamente é o dinheiro que faz com que nós sejamos aquilo que nós não somos. O dinheiro só potencializa, ou o poder, aquilo que trazemos em um nível no nosso inconsciente profundo. Então, o poder, quando é dado a um homem justo, ele saberá fazer uso do poder sem se conspurcar. Quando se dá o poder e o dinheiro a um homem de bem, como está lá na nossa codificação, ele fará bom uso daquele poder e do dinheiro que é dado a ele, porque ele tem base moral para sustentar o poder sem se corromper. Mas nós, simples mortais, que ainda estamos empedernidos no mal, ainda vinculados às nossas sombras coletivas, do nosso passado delituoso de iniquidades e de dores, ao nos defrontarmos com o espaço do poder, é muito provável que nós nos percamos pela posse do ouro. Vemos o acesso fácil às regalias, todas aquelas mordomias que uma realeza, um rei, uma rainha tem. Nós vemos a rainha da Inglaterra com aquela pompa e circunstâncias, os príncipes, príncipe Charles, e aí vem aquelas coisas que acontecem e que eles são tidos como seres que são próximos da divindade. Era assim que era entendido no passado. A realeza, aqui no segundo parágrafo, vai dizer, eu vou lendo, vai ficando, mas é bom ir aqui na fonte. Ser rei significava no passado a conquista de uma condição que se atribuía como divina. Então, o rei no passado era como se fosse a ponte direta com Deus, ou melhor, ele era Deus, era a divindade, era a própria divindade. Então, a realeza do passado era atribuído como sendo divina. Preste atenção, que lindo, estou agradecido aqui, viu, por falar sobre esse tema. Por isso que é gostoso nós expomos temas doutrinários, que agora aqui eu estou todo arrepiado. Claro que eu estou inspirado, alguma presença chegou, eu sinto, eu não vejo, seria leviano, não vejo nada. Mas eu sei que uma presença está aqui, todos nós temos os benfeitores que só esperam um momento de lucidez para conectarmos com coisas que nos edifiquem, nos elevem, nos enlevem, para inspirar a que nós nos percamos naquele caminho que trilhamos lá quando nos planejamos voltar ao planeta para fazer o caminho com Cristo. E às vezes a gente se perde, como eu me perco. Várias vezes me vejo perdido. E aí quando eu percebo que nós temos essa possibilidade, boa tarde a todos, Flávia, e vejo que não estou sozinha na questão da intensidade. Você é extremamente intenso também. Sim, quando nós percebemos a inspiração que tem à nossa volta, nos emulando para o mais, nos levando para o mais da nossa existência, bate um entusiasmo, o entusiasmo é ter um Deus dentro de si. Isso nos motiva a dizer por que perdemos tanto tempo com coisas frívolas, fúteis, coisas que não nos levam para o mais da existência. E quando lemos um capítulo como esse, fazemos uma palestra, nós sentimos um estado de bem-aventurança, nem que seja por alguns minutos, que isso vale a pena e termina ficando viciado nisso. Porque é o momento que a gente consegue se conectar com a nossa proposta, com o nosso vir a ser, com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, com o self, com o Cristo interno, com o Buda interno, com o divino que habita em nós. Esse é o momento que agora eu sinto esse movimento arrebatador que, ao ler essa passagem, me conecta com a proposta do Cristo. E que eu possa levar por alguns dias a mais, até uma próxima palestra, para me retroalimentar, mas que eu não dependa de palestras, que isso possa ser uma constante em nossas vidas, com o Evangelho do Cristo sendo um roteiro seguro para a nossa existência. Eu vou continuar a leitura dizendo, ser rei significava no passado a conquista de uma condição que se atribuía como divina, conforme os parâmetros da loucura, apresentando-se superior aos outros, que lhe deviam prestar subserviência, como se a sua fragilidade orgânica do rei, na época, estivesse indene à presença do sofrimento, da solidão, da amargura, da velhice, da doença e da morte. Esse ponto da leitura me faz lembrar justamente do que o Siddhartha Gautama viveu. Ele era um príncipe, ele era um grande poderoso dos bens econômicos. O pai dele era muito rico, ele tinha um castelo para o inverno, um castelo para o verão,
um castelo para o outono, para cada estação do ano, com mármores de qualidade, muita riqueza. E o pai o protegia para que ele não entrasse em contato com a dor do mundo, com a doença, com a velhice e com a morte. Mas Buda, que era o Siddhartha Gautama, que na verdade é o Shakyamuni, ele se encontra com um conflito, começa a sentir o vazio existencial, porque toda a realeza, toda a riqueza, todo o conforto principesco não dá a ele alegria do que genuinamente seria a paz interior quando viu que os seus irmãos sofriam. E ao perceber, resumindo a história, eu vou até ler esse livro quarta-feira que vem, Siddhartha, que é um livro que a gente recomenda que vocês leiam, eu vou ler, vou saber se realmente é, porque todo mundo fala do livro. Então, ele vai viver a experiência do mergulho interior, do autoconhecimento, do autodescobrimento, se ilumina e se torna o Buda, que é o iluminado. Eu posso não ir tão longe no budismo e trazer um exemplo do cristianismo, que é o São Francisco, que também viveu todo o conforto dos Bernardoni, mas naquele conforto não trazia paz. E ao perceber-se envolto naquela regalia do que vivia, mas não tendo a alegria de viver, vive a experiência de com sonhos que ele interpreta de forma equivocada, que defender, vai para a guerra, volta, tem os processos de doenças, as chagas, os tracoma aí como expurgando tudo e mostrando que é possível viver aquilo, e mesmo assim desirmandou o irmão Sol, o irmão Fogo, ter essa comunhão com a Terra, a comunhão com Deus. Ele renuncia, e eu recomendo que vocês vejam um filme que é Irmão Sol, Irmão Lua, que eu choro todas as vezes que eu assisto, porque esses são os filmes que tocam a nossa alma. Ele percebe ali que ele não precisava daquilo, joga toda a regalia da janela, no filme, a representação com a licença poética, o pai dele, que tinha muita riqueza, diz que ele enlouqueceu, ele sai nu e vai até o Papa, e tem todo aquele movimento com o padre da paróquia, dizendo que ele não queria viver aquela experiência, ele queria renunciar a tudo aquilo e viver o que o Cristo pedia que ele vivesse. E ele vai para a Porciúncula, cuidar dos leprosos, enfim, é uma experiência linda. E é o Joãozinho, evangelista, o mais novinho, que viveu lá na cruz com Maria e Maria de Madalena, quando Cristo estava no seu calvário, no seu madeiro, vivendo, fazendo cumprir a lei de Deus. Nesse movimento, ele simplesmente traz a experiência do desapego aos bens materiais, no sentido de que mesmo rico, no sentido de não ser um rei, mas eu estou trazendo exemplos do nosso cotidiano, mesmo assim vivem esses outros que estão com toda a pompa e circunstância, e aí a benfeitora vai trazer exemplos da política, de outras áreas da ciência, ela extrapola a realeza não só para os reis que nós consideramos que são reis e rainhas, mas aqueles estados onde nós nos sentimos numa zona de destaque. E aí ela vai falar que a exaltação do ego exacerba-lhe os interesses e anestesiava-lhe o discernimento que, bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação, crendo-se indestrutível. Então, os reis que se sentiam divinos, que eram divindades, pensavam que teriam que viver indestrutivelmente e que era um ledo engano. Imaturos psicologicamente, tais indivíduos acreditavam nessa fantasia, disfarçando-se com indumentárias exóticas e nababas que, apesar disso, não lhes ocultavam as torpezas morais e torturas emocionais, porque eram frágeis emocionalmente. Quantos de nós ocupamos a roupagem do poder, com vestes que são importantes, com pompas e circunstâncias, com togas ou com paletós e gravatas, com vestido de seda, com carros importados, com casas luxuosas, para mostrar que aquilo seria a nossa fortaleza, quando na verdade oculta a fragilidade daqueles que vivenciam, quando não investem no movimento do encontro consigo mesmo, no movimento de autodescoberta, daqueles princípios em que jazem latentes no íntimo do ser, tanto virtudes quanto tendências ou quanto mazelas. Quando a pessoa tem tudo isso, mas tem um grau de amadurecimento psicológico, não são mais infantis psicologicamente, nem crianças psicológicas, ela pode ter tudo, quando dizia o que escreveu o Sermão da Montanha, que é o Humberto Roden, que o problema não está em ter coisa, está em ser possuído pelas coisas que temos. E também a Joana de Anjos, no seu livro Homem Integral, no capítulo Ter e Ser, ela vai falar isso. Ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser. E ser significa sendo rico ou pobre, rei ou plebeu, não importa o cargo social, não importa o status econômico, não importa o status cultural, o que importa é que você seja. E em sendo,
onde estiveres, vão estar mantendo a proposta da conexão com aquilo que é o divino, que habita em cada um de nós. Então, quando São Francisco renuncia sua riqueza, quando Siddhartha Gautama, o Buda, renuncia todo o conforto principesco e vai viver meditando 6 anos no deserto para se iluminar, ele escolhe viver em busca da verdade, que não está fora, está dentro. E muitos de nós buscamos a verdade e a alegria fora. E fora nós não vamos encontrar isso, porque a verdade é um caminho, ou melhor, buscareis a verdade, já dizia o Cristo, e a verdade vos libertará. Se buscarmos a verdade fora, não nos libertaremos, nos aprisionaremos e nos escravizaremos com as posses do ouro que a traça, o ladrão rouba e a traça corrói. Busquemos os valores inalienáveis do espírito imortal, e esses valores estão no roteiro seguro que é a Boa Nova, que é o Evangelho do Cristo, e não está fora da gente, está dentro. Por isso que é preciso silenciar, fazer escutar a voz do coração, fazer um mergulho no insondável do self, para que nesse mergulho possamos acessar o divino que habita em nós. E em acessando esse divino, possamos assim conectarmos com a fonte de bem-aventurança que está em cada um, naquele caminho lá escondido no nosso íntimo, no ser profundo que somos, porque somos centelha divina. E enquanto centelhas divinas, se buscarmos a centelha, acenderemos o fogo, acenderemos a grandiosidade da luz que habita em todos nós. Não é escondendo a sombra, não é ocultando as mazelas, não é fazendo com que aquilo que a gente ainda se manifesta como ser comum, humanos e imperfeitos que somos, ou perfectíveis, numa linguagem mais progressista, numa linguagem mais proativa, como seres perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição, possamos assim cultivar os valores da alma, os bens, os tesouros das virtudes, e assim possamos ser rei, rainha, príncipe, princesa, plebeu, favelado, ou o que vocês estejam vivendo na condição socioeconômica, mas vocês encontraram a paz, como o próprio Francisco conseguiu, mesmo sem dinheiro, demonstrar que é possível amar, que é possível servir, e com resignação, mesmo sofrendo da malária, sofrendo as chagas, sofrendo do tracoma, que é uma dor avassaladora que precisou pegar o fogo para queimar o olho. Mesmo sendo isso, ele conseguia assim ser o poverelo, o pobrezinho de Assis que serviu Cristo com alegria, daquilo que permeava a sua alma, quando ele manifestava os cânticos e a alegria dele, jovial e feliz. E eu fico muito feliz. Eu estou fazendo a formação, acabando agora em março, em terapia transpessoal. Vou me tornar um terapeuta transpessoal, e lá, que é um lugar onde eu faço a formação, com a nossa querida Maria Schiller, no Instituto na Recanto de Luz. Ela também, que é do movimento espírita, ela faz psicopictografia, 600 espírita, enfim, tem um nome no movimento espírita. E lá ela fez uma disciplina, ela nos deu uma disciplina chamada, que eu sou tipo 7, enfim, eu não lembro agora o nome, mas vai vir. Eu sou tipo 7 nesse modelo de análise do perfil, né? Tem as tipologias de Jung, tem as várias tipologias. E lá eu sou tipo 7. Na sala de aula, só eu era tipo 7. Tem muita coisa ruim do tipo 7, tem muita coisa bacana. Mas aquele que era tipo 7, quem era, na leitura dos grandes nomes comparado tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 7, era São Francisco de Assis. Eu digo, uau, que alegria no meu coração. Não é Enneagrama, isso, muito obrigado, Instituto Kardecista. Não é Enneagrama, eu sou tipo 7. E o tipo 7, claro, é aquela característica de São Francisco. Eu digo, opa, e eu sempre tive isso como modelo ele. Sempre. Não faz Jesus não, gente. Nunca tive Jesus como modelo, não. Jesus é muito distante de mim. A metamodelagem, que a gente usa isso na PNL e usa isso em algumas técnicas, a gente modela, qual é o meu modelo e guia? Jesus. Mas a gente tem modelagens que vão intermediando entre Jesus e uma coisa mais próxima de mim. Eu modelo ele. Ele é meu modelo. Só que antes dele tem São Francisco. Olha que pretensão. E de São Francisco, para mim, tem muitos outros que eu tenho como modelo. Chico Xavier, Irmã Dulce, outras pessoas que são referências para o nosso modelo de crescimento. Então, eu tenho ele como referencial e dizia sempre nas minhas palestras, nossa, se São Francisco conseguiu fazer o que ele fez, eu também posso. Ele era São João Evangelista. Como é que ele já foi aquele discípulo amado do Cristo, volta lá no século XII, XIII, e ainda se atrapalha nas tabernas, sonha e interpreta errado, porque ele é humano comum e perfeito, indo para a iluminação. E aí, naquele processo, ele se ilumina.
como São Francisco, e consegue alcançar a bem-aventurança. Eu digo, por que Flávio não pode? Por que nossos amigos que nos ouvem também não podem? Não pode, sabe por quê? Só por uma coisa, porque a gente não vai para dentro. A gente não vai para dentro, a gente só vive fora. Poucos de nós ficamos no mundo íntimo. São Francisco fez a viagem insondável ao self, viveu a noite escura da sua alma. E naquele momento, que a noite escura da alma, que vários místicos passaram, o que o próprio Siddhartha Gautama passou, sofrendo nos períodos em que ele, antes da iluminação, esse é um movimento de mergulho interior através da meditação. Olhando para dentro, ele encontrou a verdade. Foi assim que São Francisco se iluminou. Foi assim que Siddhartha Gautama se tornou Buda. E é assim que vocês podem se tornar Budas, ou seja, iluminados, só indo para dentro. Jesus, que foi Jesus, ele se silenciava no deserto para poder enfrentar as tarefas, fazia seus períodos de retiro, de reclusão, ele ia para dentro. Ele não ia para fora para ficar batendo papo, jogando conversa fora, não. Vendo televisão, vendo live. Ela vivia, como está aqui sendo dito, irmã Dulce é um exemplo, abdicar do dia a dia e se dedicou a cuidar dos meninos favorecidos. Então, esse é o ato prático. Você só consegue fazer esse movimento de ir para fora para ajudar o outro quando você encontra em você o amor por você e você percebe que amando-se você tem que expandir o amor para aqueles que estão fora. E aí vem o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação e que caminhará para a iluminação. Mas para não nos perdermos do tema, mas é importante dizer isso, a realeza, portanto, que o Cristo nos mostrava, ele vai dizer, Pilatos representava naquela circunstância o poder temporal que o amarguraria depois, quando ele se suicida, levando-o a sucumbir quando destituído mais tarde por outrem mais poderoso. Então, os poderes do mundo eles são perecíveis, eles são passageiros. Quantos na história já se suicidaram, quantos perderam toda a riqueza e foram para a pobreza extrema? Nós somos aqueles que Jesus de Deus dá a gente a honra de ter o poder e o dinheiro, porque pode mudar muitas condições, pode transformar a realidade de muitos que não têm. Às vezes a inteligência, sendo bem utilizada, eleva a humanidade para um patamar, como tem a ciência, como tem as filosofias, e todos eles contribuíram com a capacidade do que diz respeito à inteligência do homem, de transformar, mas tem inteligências que estão a serviço do crime, estão a serviço de desempoderar as pessoas. Quantos malfeitores no mundo espiritual? Eu acabei de ler o livro aí, No Rumo do Mundo de Regeneração, foi o último livro psicografado por Divaldo de Manuel Flamengo de Miranda, falando sobre os vingadores, ou seja, aqueles que estão aí tentando destruir, que são alguns judeus, alguns protestantes, alguns judeus e alguns muçulmanos, que ficaram horrorizados com o que viveram com o cristianismo, sendo deturpado com aquelas guerras santas, né? As guerras entre irmãos que professam o mesmo Deus e brigam por questões ideológicas que interpretam mal aqueles profetas e fazem uma balbúrdia no que Deus único, que é o de todos nós, todos são monoteístas, não deveriam estar brigando entre si, brigavam. Então eles vieram para tentar desarrumar o espiritismo, porque dizem eles no livro que é o cristianismo que está mais falando do que a proposta do Cristo. Somos nós os espíritos, não somos melhores que os outros, mas é aquilo que somos os trabalhadores da última hora, que portanto somos visados. Os dirigentes de casas espíritas, está lá no livro, eu li todos os 4 livros, Transição Planetária, que fala do tsunami no Oceano Índico. Depois vem no Amanhecer da Nova Era. Depois vem Perturbações Espirituais. E depois os Vingadores, não, Justiceiros. Obrigado, me corrigiu, Tânia. Obrigado, os Justiceiros, não Vingadores. Os Justiceiros, eles estão se vingando, mas são chamados Justiceiros. Então, vem o outro livro que é Perturbações Espirituais, que eu li também, e li agora, no início desse ano, no Amanhecer da Nova Era, trazendo todo o trabalho que nos bastidores, muitos de nós da família IKB também fizemos o Eneagrama com Maria Chila. Ah, legal, Josévaldo, que lindo. Legal ela, minha pró. Então, nesse movimento que nós ficamos trazendo do que os espíritos estão fazendo nos bastidores, eles querem dissuadir dirigentes de casas, como mostrou lá, que se perdeu. Depois reuniões mediúnicas com o Dr. Bezerra, com o Manuel Flamengo, com todo mundo tentando mostrar a ele que ele estava se perdendo. O trabalho ininterrupto das forças angelicais para que a gente não se perca, a gente tem esse suporte o tempo todo, mas a gente empedernido, endurecido, espíritos calcetas, recalcitrantes, ainda ficamos naquele lugar e eles fazendo o trabalho para trazer a gente por mais, e a gente conectando com os justiceiros que levam a gente por menos. E aí eles ficam no nosso campo e ficam atrapalhando a nossa vida. Então o poder, quando temos poder, e o Evangelho diz, é muito mais fácil
um camelo, que é um cabo grosso, passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque a riqueza seja ruim, porque a riqueza abre portas para essas coisas que são do ego. A vida de nababo, as bajulações, os movimentos de obediência e servilismo que muitos ficam pelos que têm dinheiro, pelos interesses nas festas, nos ouros, nas benesses, nas gorjetas, e aí tratam assim. E eles se sentem, como são crianças psicológicas, se perdem. E pensam que aquilo ali é ad eterno, não se dá conta de que vai chegar um momento que vai se dar conta com as mazelas da alma. E para terminar, porque são 50 minutos, já temos 45 minutos de exposição, a gente precisa respeitar o tempo aqui. Primeira vez na casa, eu tenho que dar uma enganada, que às vezes eu faço do horário sim, mas vocês eu vou tentar, é a primeira vez, fazer as honras da casa, fazer cumprir o horáriozinho certinho. Se não tiver uns 5 minutos de tolerância, eu vou tentar respeitar. Então, diz assim, no final toca o oração de São Francisco, porque eu falei tanto dele, que cabe encerrar com a oração dele, com o prece de encerramento, se assim vocês me permitirem. Então, vai dizer, a sua preocupação com Jesus estava assentada no medo, Pilatos, de perder a governança, de ser vítima das contravenções que sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos que o vassalavam em expressivo número. Ali não se encontrava um competidor vulgar, diante dele tinha Jesus, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada, porque já possuía o mais importante tesouro, que era o tesouro da paz. Jesus nunca se conspurcou, ele já era a perfeição manifesta no mundo. Então, na sua fragilidade, Jesus, olha que isso aqui eu marquei, falei, isso eu vou citar, olha o que ela faz. Na sua fragilidade, o condenado se apresentava forte e imbatível. Amarrado, que estava amarrado, e livre. Lanhado e indiferente ao suplício. Coroado de espinhos e nobre. Ao mesmo tempo, muito distante das questiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita. És, pois, rei? A sombra de Pilatos perguntando a ele. És, pois, rei? Desejava sabê-lo dele próprio, porque os seus inimigos o apresentavam, os judeus, como rei. Portanto, perigoso. A sua resposta, porém, não deixava dúvida ao afirmar que o seu reino não era deste mundo. E o que é que ele quer dizer com isso? Que o reino de Deus não está aqui, porque o reinado da terra é perecível. E se nós não tivermos cuidado, nós nos perdemos e deixamos de conectar com o propósito, que é o reino dos céus, que pode ser instalado na terra. Mas se nós buscamos o reino da terra como referencial maior da nossa vivência no mundo, nós nos perdemos, porque deixamos o principal, o essencial, que é o reino espiritual, que é a vida espiritual que está em nós. Então, se não cultivamos esses valores do espírito, nos perdemos nas conquistas do ouro, na conquista de títulos acadêmicos, formações as mais variadas. Aqui não é uma crítica, é necessário, e lá está sendo dito isso. A gente precisa, acho que em algum ponto à frente ela vai dizer, está fazendo com isso uma apologia à pobreza? Não. É claro que a gente tem a consciência de que podemos ter, sim, as benesses do mundo. Ela fala em algum lugar aqui que eu grifei, enfim, se não houvesse o propósito da vida futura, se só fosse realmente a vida na matéria, que começa no berço e termina no túmulo, não teria sentido muito investimento nos bens, nos valores inalienáveis do espírito, porque acaba, vamos curtir, vamos viver o hedonismo, o utilitarismo, o egoísmo, porque para que eu me sacrificar tanto, daqui a pouco eu tomo um tiro, morro e acaba tudo. Então, o materialismo, ele professa, e por isso que é um desserviço, e na codificação diz Kardec, na questão 700 e pouco, se não estou enganado, eu falei numa outra palestra, devemos combater, devemos destruir o materialismo. Eu não diria destruir, porque ele tem sua utilidade. Kardec usou essa palavra na época, a gente hoje tem uma fala mais assim, integrar o materialismo e transcender ele para o espiritualismo, que deveria ser vigente em todas as práticas do ser que vive no mundo. Porque se nós tivéssemos o princípio de sermos espíritos imortais como condição sine qua non para a nossa bem-aventurança, todos iriam buscar viver do mundo, contemplar os prazeres do mundo, mas não se perder nos prazeres do mundo, olhando para o essencial, que é o espírito imortal que somos. Esse é o meu caminho que eu tenho buscado viver, tendo em vista o meu passado delituoso de iniquidades e de dores, que forjaram o personagem que sou hoje, que estou, Flávio, mas enquanto espírito imortal, o vir a ser meu é de ser bem-aventurado, de ser espírito puro, de ter como propósito maior a vida futura, não a vida que vai perecer,
aqui na terra. Então, vou finalizar dizendo assim, lendo a passagem da rainha. Jesus, profundamente livre, elucidou por fim: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Que verdade é? Deus. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E onde é que nós vamos encontrar a verdade? É fora? É dentro. Um adágio popular no livro de Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, assim: a verdade não está fora, está dentro. Eu não tenho de cabeça, mas é mais ou menos isso. A verdade não está fora, está dentro. Buscai a verdade dentro, já dizia Jesus. Então a gente precisa encontrar a verdade, que é Deus, dentro. Meu reino não é deste mundo, fora. É do reino interior, fazendo uma analogia a esse movimento de fora e dentro. O reino de Deus está dentro de vocês. A verdade está dentro. Vocês podem viver no mundo, construir tudo que vocês puderem, enquanto formações, conquistas materiais, os prazeres do mundo. Eu sempre cito uma história no final das minhas palestras sobre um jovem que buscava a felicidade, foi buscar um sábio, e eu vi que está no livro O Alquimista, de Paulo Coelho. E lá ele vê que a verdade é cuidar das belezas do mundo, vivenciar as belezas do mundo, curtir o que tem de belo no mundo, mas não esquecer do essencial, que é o espírito imortal, que é o óleo, que a gente negligencia. E aí a benfeitora termina o capítulo, dentre outras coisas, dizendo: Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim, tem sentido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e onde fermentam as paixões. E ele vai dizer, e ela termina dizendo: o cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio, para onde deseja conduzir as suas ovelhas, que somos nós, como pastor gentil que irá apresentá-las ao Supremo Criador, que é Deus, é o amor que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. E ela termina no último parágrafo, para finalizar, dizendo: foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado que era Pilatos, sob o impacto da sombra dele, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia: sou rei, mas não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante, essa verdade é Deus. E ao final da nossa exposição, deixo com vocês a experiência de uma rainha, que foi a realeza terrena, que encerra o capítulo, que é pequena, e aqui eu termino minha exposição com a gratidão a vocês que nos convidaram, ao Instituto Kardecista, que me trouxe até essa experiência nessa tarde de sábado, no dia 20 de fevereiro, que me trouxe contentamento imerecido diante da oportunidade que os benfeitores me deram de falar desse tema quando nosso irmão nos convida, e, portanto, me faz aceitar o convite e poder gozar desse regozijo que minha alma agora, nesse momento, vivencia. Encerrando dizendo assim, o que a realeza dizia: uma realeza terrestre, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O reino, meu reino, não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Ela pergunta. Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, porque era isso que pensavam os reis e rainhas, que poderia estar no reino dos céus por ser rei no mundo. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade
a caridade em toda a celeste prática, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos, no sentido lato que a palavra caridade encerra, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduze as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta morada. E ela termina: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Nesse sentido, finalizando, portanto, a nossa modesta exposição dessa tarde, com o coração repleto de alegria e com a nossa belíssima canção do que foi atribuída a nosso querido Poverello de Assis, a canção de São Francisco, eu finalizo o nosso encontro de hoje, agradecido mais uma vez por vocês estarem até aqui, nos ouvindo e nos permitindo acessar esse conteúdo doutrinário tão lindo que foi dessa passagem da realeza do livro Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda. A família Cabel agradece, enlevada com as reflexões, obrigado, Jesus o abençoe, e finalizo com a canção Gratidão, Instituto Kardecista da Bahia. E fica aqui a nossa canção para terminar. Vocês ouvem o violão? Diga para mim, porque quando eu estou com isso no ouvido, parece que o som do violão não chega até vocês. Vê se está chegando, gente. Diz alguém aí. Senão eu tiro o Good Live, fico com voz direta. Chegando bem pouquinho. Bem pouquinho o violão, ok. Então eu vou tirar o Good Live, vamos lá. Vou tirar o Good Live rapidinho. Deixa eu tirar daqui. Rapidamente. Com medo de tirar o Good Live e cair tudo. Deixa eu ver aqui. Fone. Pronto. Tirei o Good Live. Vai ficar a voz direta, agora vocês vão ouvir. Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado a todos, que Jesus nos acompanhe, que nos guarde e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Obrigado, gratidão. Nós é que agradecemos, Flávio, muito obrigado pelas suas importantes reflexões acerca da realeza de Jesus. Certamente vai voltar muitas vezes aqui ao IKB, não só virtualmente, espero que presencialmente, em outras ocasiões, com certeza. Maravilha. Eu vou passar a palavra para o professor Edivaldo, que ele vai falar alguma coisa para encerrarmos as nossas transmissões. Edivaldo, está fechado o áudio. Está fechado, Edivaldo. Está mudo o seu áudio. Agradecer a você a participação, em nome da família IKB, por ter aceito o nosso convite e trazer essa tarde de reflexões tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa vivência na prática desses ensinamentos, né? Então, o convite feito, o convite aceito, o trabalho realizado, e no futuro próximo, quem sabe, estará de novo aqui conosco. Então, um grande abraço, Jesus o abençoe e muita paz para todos. Obrigado. Obrigado. Encerramos aqui a nossa transmissão, então. Boa tarde a todos.